Falta só um item ou você quer que eu termine? Pode terminar. Você quer que... Então vamos aqui. Então vamos fechar aqui. O slide aqui com raiz exata. Aí a gente fecha e deixa o resto para a próxima aula. Eu estou gostando aqui da aula, certo? Então, raiz exata. Tá certo? Então vamos aqui. Quando você vai calcular a raiz de um número pode ter uma raiz exata e uma raiz que não é exata. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3 com exatidão. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. E você já sabe por quê? Porque 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, é a raiz quadrada exata. Agora, vamos supor que eu quero calcular a raiz quadrada de 2. Qual é a raiz quadrada de 2? É o número que eu elevando 2 a ele, de 2. Tá certo? Ou seja, é o número que eu elevando ele ao quadrado, aliás, desculpe, dá 2. Quem é esse número? Então, a raiz quadrada de 2 não tem exata, mas tem aproximada. E o símbolo de aproximada é esse, ó, igual com esse bichinho, que é o tio do português em cima. Então, aqui significa aproximadamente igual a 1,4. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então, significa dizer que 2 não tem raiz quadrada exata, tem aproximada. E se eu fizer 1,4 elevado a 2, não dá 2, dá aproximado. Então, significa dizer que é uma raiz não exata, inexata, ou seja, não exata. Tá certo? Então, conclusão. Os números que têm raiz exata, eles recebem uma denominação, tá certo? Especial. Então, por exemplo, o 9, ele tem raiz quadrada exata. Então, o 9, ele é chamado de quadrado perfeito. Por quê? Porque ele tem raiz quadrada exata. Entendeu? Então, por exemplo, qualquer número que tem raiz quadrada exata, ele é chamado de quadrado perfeito. Então, por exemplo, o 1 é um quadrado perfeito, o 4 é um quadrado perfeito, o próprio 0 é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de 0 é 0. O 9, deixa eu ver aqui, o 16, o 25, o 64, 121, 256, o 100, 400, 1024, todos esses números são quadrados perfeitos. Tá certo? Agora, qualquer número que tenha raiz cúbica exata é um cubo perfeito. Então, por exemplo, qual é a raiz cúbica de 8? É 2. Então, a raiz é exata. Então, é um cubo perfeito. Aí, se tiver raiz quarta exata, é um quarto perfeito, é um quinto perfeito, e assim vai. Legal? Então, se o número tiver raiz exata, dependendo do índice, então ele vai receber. Então, raiz quadrada, um cubo perfeito, aliás, um quadrado perfeito. Raiz cúbica, um cubo perfeito. Raiz quarta, um quarto perfeito. Raiz quinta, um quinto perfeito. E assim vai. Só que nos livros de matemática adota mais quadrado perfeito e cubo perfeito. Agora vamos lá. Então, como é que você faz para a questão de raiz exata? Agora presta atenção. Aí é o último item para a gente encerrar a aula. Então vamos lá. Raiz exata. Como é que eu faço para me saber que um número tem raiz exata? Se for um número muito grande, tá certo? Tem uma maneira de se fazer. Tá certo? Que nós não vamos ensinar aqui. Porque teria que tirar outro momento. Tá certo? Mas se for um número muito pequeno, por exemplo, até 1024, dá para você fazer pelo método que essa parte aqui ensina. Então, por exemplo, aí vamos aqui, ó. Um número n igual a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z tem raiz exata quando os expoentes x, y, z dos fatores primos, né, que aqui deveria ter botado fatores primos, a, b, c, são múltiplos do índice. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está querendo dizer o seguinte, que para você saber se um número ou não tem raiz exata, seja quadrada, seja cúbica, seja lá o que for, você pega aquele número e decompõe em fatores primos. E se os expoentes dos fatores primos forem múltiplos do índice, então aquele número tem raiz exata. O que quer dizer múltiplos? Se os números, os expoentes, derem para dividir pelo índice.
Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, raiz quadrada de 81. Pronto, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 é o quadrado de 81. Só que quando você já sabe a raiz, não precisa você fazer isso aqui. Você não já sabe? Mas isso aqui é interessante para simplificação de radicais. Então vamos lá. 81. Aí eu pego 81 e decomponho em fatores primos. Vamos lá. 81 por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então 81, tá certo? É a mesma coisa de 3 elevado a 4. Ou seja, eu peguei 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, e deu 81. Ou seja, 3 elevado a 4 é 81. Agora você bota aqui dentro do radical, ó, 3 elevado a 4. Ó, presta atenção. Agora lá vai. O expoente desse fator primo 3 é 4. O 4 dá para dividir para 2, não dá? Dá. Então significa dizer que o 4 é múltiplo do 2. Então, conclusão. Quando é que um número é múltiplo de outro? É quando aquele número dá para dividir por esse outro número. Então, por exemplo, todos os múltiplos de 2 dá para dividir por 2. Todos os múltiplos de 3 dá para dividir por 3. E assim vai. Aí, ó. 3 elevado a 4. Aí, se o 4 dá para dividir por 2, eu vou e divido. Ó. 3, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Então, sai 3 elevado a 2. Quanto é 3 elevado a 2? É 9. Então, significa dizer que a raiz quadrada de 81 é 9. Professor, esse processo todinho, gente fina, esse processo todinho é importante. Tá certo? Então, por exemplo, com a raiz quadrada de 81 é 9. Eu já sei. Mas, de repente, você não sabe fazer 3 elevado a 4 e fazer tudo isso. E quando precisar disso, o que é que você vai dizer? Ah, professor, eu só sabia com maçã e você disse com laranja, então não sei fazer não. Lembra do chave? Ah, professor, com maçã eu sabia, com laranja eu não sei não. Então é preciso você saber de tudo. Legal? Então pronto. Então quando você quiser calcular a raiz quadrada de um número, raiz cúbica, raiz sexta, seja lá quem for, você faz isso. Então você tem garantia da raiz. Agora preste atenção. Qual é o parecer aqui? É se os expoentes, ou expoente, se for só um fator primo, porque pode aparecer mais de um, se o expoente ou se os expoentes dos fatores primos for múltiplo do índice, significa dizer que o número tem raiz exata. Aí o número sai fora do radical. Tá bom? Então vamos os exemplos aqui para a gente fechar. Então vamos aqui. Aí vamos o primeiro exemplo, olha. 64. Então eu pego 64 e decomponho em fatores primos. Então vocês já viram como é que faz. 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8. Então dá 2 elevado a 6. Qual é o expoente? 6. 6 é múltiplo do índice, que é 2? É. Então o número tem raiz exata, não tem o que discutir. 6 dividido por 2 dá 3. Então sai 2 elevado a 3. Quanto é 2 elevado a 3? É 8. Então a raiz quadrada de 64 é 8. Tá certo? 400. Decompõe em fatores primos. Professor, esses fatores primos a gente viu nas aulas passadas lá no sindicato. Tá certo? Então você tem um slide. Então 400, ó, se eu decompor em fatores primos, é 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Pode decompor em fatores primos que dá isso, tá certo? Então 400 é 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Agora preste atenção. O expoente desse fator primo 2 é 4. 4 dá para dividir pelo índice? Dá. Então esse número vai sair fora. 5 elevado a 2. Quem é o expoente do 5? É 2. O 2 dá para dividir pelo índice? Dá. Então o 5 vai sair fora. Então se o 4 e o 2 são múltiplos do índice, esse número tem raiz exata. E tem. A raiz exata de 400 é 20. Agora vamos lá. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. Então sai 2 elevado a 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então sai 5 elevado a 1. E sai em forma de produto, do mesmo jeito que está dentro. Quanto é 2 elevado a 2? É 4.
5 elevado a 1 é 5. 4 vezes 5, 20. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. Como é interessante? Porque dentro de tudo que a gente estudou em potência. Legal? Então, não tem o que fazer. Agora, vamos lá. Por último, vamos aqui. A raiz quadrada de... cúbica, aliás, de 216. Agora, deixa eu dar uma dica aqui. Essa raiz, esse método é para qualquer raiz. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz... Não importa. Tá certo? É para qualquer raiz. Legal? Se os expoentes for múltiplo do índice, seja cúbico, seja quarto, seja quinto, bacana. É só dividir e ir para a galera. Então, vamos aqui. Vamos fatorar o 216 em fatores primos. Fatorar é transformar em produto. Então, do 216 dá 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, presta atenção. O expoente do 2 é 3. Tá certo? Aqui é uma raiz cúbica. Tá certo? O expoente do 2 é 3. O expoente do 3 é 3. O 3 dá para dividir pelo 3. E também o outro 3 dá para dividir pelo 3, é claro. Então, agora você vai e manda abraço. Olha, presta atenção. 3 para dividir por 3 dá 1, então sai 2 elevado a 1. Agora vamos para o outro fator. 3 dividido por 3 dá 1, então sai 3 elevado a 1. Aí, conclusão. Quanto é 2 elevado a 1? É 2. Então, a gente viu na potência. Quanto é 3 elevado a 1? É 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, significa dizer que a raiz cúbica de 216 é 6. Tá certo? Então, 6 vezes 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6, 36. Vamos lá. 6 vezes 6, 36. 3 vezes 6, 18. Com 2, 21. Então, dá 216. Pronto. Tá bom, pessoal? Agora, deixa eu ver se tem outro exemplo. Eu vou só mostrar aqui o que a gente vai ver na próxima aula. Eu já vou encerrar, viu, Pedro? Não vou prosseguir, não. Tá certo? E na próxima aula, para a gente continuar, a gente vai ver esse veja aqui. E esse veja aqui, a gente só vai ver na próxima aula porque custa um pouquinho. É porque eu vou ensinar para vocês a questão de como, por exemplo, eu tenho um x ao quadrado igual a 4. Como é que eu resolver esse tipo de coisa, tá certo? Então, é dentro de radiciação. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima semana com a continuação do assunto, tá certo? Quando a gente terminar um assunto, a gente resolve problemas e entra no próximo assunto e fecha a parte daquela matemática que a gente chama matemática de primeiro grau. Tchau e fiquem em casa.